Respondeu: a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos todos repetir o versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Podem sentar. Amém, irmãos? Irmãos, o livro de João, ele vem tratar de uma forma grandiosa e única a vida de Cristo, né? Não como uma história qualquer, só uma história, mas ele vem retratar Cristo como Filho de Deus, como uma figura divina. O Evangelho já inicia relatando que Cristo é o Verbo, né? Verbo do grego palavra, do grego logos, palavra, né? De princípio ele já começa relatando que Cristo é a palavra, e também que é o próprio Deus, né? Capítulo 1, versículo 1, os irmãos já contemplam João já relatando Cristo como a palavra, como o próprio Deus. De Deus. Se você for em João capítulo 3, versículo 6, você vai ver que eu sou o caminho, que João relata que Deus ele veio ao mundo, Jesus veio ao mundo para dar a sua vida. Deus entregou o seu Filho para salvar as nossas vidas, né? Então, ele vem retratar Jesus como não um homem qualquer, mas sim como aquele libertador que viria para nos trazer vida, que viria com um propósito único, que é nos trazer vida, nos dar a vida, né? E é isso que nós vamos retratar um pouco aqui. João vem tratar Jesus como a figura messiânica, aquele que foi profetizado, aquele que tantos os judeus esperavam, né? Aquele que viria para libertar o seu povo, né? Então João ele vem caracterizar, ele vem mostrar isso através do seu evangelho, aquele Cristo, aquele libertador que viria salvar o povo. Provavelmente, o livro de João foi escrito por volta dos anos 70 a 100 antes de Cristo. E nesse período, alguns fatos históricos aconteceram. Um deles foi a destruição do templo, né? Já na sua segunda reforma. E vemos João apresentar Jesus como um novo templo, o novo centro da adoração. João ele veio relatar Jesus ali como a fonte, o centro da adoração. Ele expressa Jesus como o centro da adoração, aquele templo que não era mais feito por mãos humanas, aquele templo que não era só algo palpável, mas sim algo vivido. Então, João ele vem mostrar isso, ele vem trazer isso à nossa memória. Do capítulo 12 ao capítulo 21, vemos João se até a revelar o ensino de Jesus aos discípulos sobre tudo aquilo que estava prestes a acontecer. Jesus alertando os seus discípulos de tudo aquilo que ia acontecer, tanto com ele, quanto com os próprios discípulos, né? Como nós sabemos, Jesus, ele sofreu, ele padeceu, ele foi perseguido, e tudo isso que Jesus passou, os discípulos também passaram. Então nós vemos João relatar, do capítulo 12 ao capítulo 21, tudo aquilo é um alerta de tudo aquilo que os discípulos iriam passar, e Jesus também iria passar. Jesus é o reflexo, ele é o espelho de uma vida piedosa e de entrega integral aos propósitos de Deus. Então, nosso maior espelho é Cristo. E Jesus, ele ensina, através do livro do Evangelho de João, vocês têm que se espelhar em mim. Eu sou o reflexo claro. Tudo aquilo que vierdes a acontecer, ou vierdes a fazer, se espelhem em mim, olhem em mim, se reflitam naquilo que eu estou ensinando. Então, a passagem de Jesus não só foi um algo histórico, não só foi algo que teve que passar pela história, mas sim, ele trouxe ensinamentos de vida.
de como nós devemos nos ter, como nós devemos agir. E ouvindo aqui os irmãos falarem, em pedidos de oração, em tudo aquilo que acontece no dia a dia, a gente, mais uma vez, isso vem a brilhantar a nossa mente, a iluminar, trazer luz à nossa mente. Como o pastor falou, nesses momentos de perseguição, nesses momentos de tribulação, de dor, de sofrimento, é que se caracteriza uma coisa forte de Deus na nossa vida, que é a fé, que é a confiança, que é saber que nesse mundo, através desse sofrimento, através dessas dores, nós não estamos só. Nós não estamos sozinhos. Quando nos reunimos aqui para orarmos e para trazer as nossas dores, os nossos sofrimentos e pôr em oração, nós compartilhamos não só com os nossos irmãos, mas com Deus. Porque dizemos: Deus, eu não posso. Deus, eu não consigo. Deus, eu não sou apto para isso. E trago isso em oração, trago isso em comunhão com os meus irmãos aqui, para que aquele que pode mais do que eu, venha e faça. Venha e seja na minha vida. No Evangelho de João, vemos Jesus relatar que no mínimo 7 vezes o termo eu sou, e é isso que nós vamos nos ater hoje. Ele diz no Evangelho, capítulo 6, versículo 35, eu sou o pão da vida. Já no capítulo 8, versículo 12, ele diz, eu sou a luz do mundo. No capítulo 10, versículo 7, ele diz, eu sou a porta das ovelhas. No capítulo 10, versículo 11, ele diz, eu sou o bom pastor. No capítulo 11, versículo 25, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. No capítulo 14, versículo 6, esse que nós lemos, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. No capítulo 15, versículo 1, ele diz que é a videira verdadeira. Jesus, quando ele fala eu sou, ele faz alusão àquilo que Deus falou a Moisés, ao se apresentar a Moisés, dizendo, diga a eles que eu sou o Deus, eu sou. Então Jesus, ele traz aqui a lembrança, a memória, daquilo que Deus tinha dito a Moisés. Ou seja, aqui ele está afirmando e confirmando que ele é Deus. Que ele é Deus, que ele é o Senhor. Hoje nós vamos nos ater a esse sexto eu sou, né? No caso, eu falei de uma forma cronológica de tudo aquilo de todos os eu sou, né? E nós vamos nos ater ao sexto, que é eu sou o caminho, a verdade e a vida. Primeiro, Jesus é unicamente o caminho que nos leva ao Pai. Só Jesus é capaz de prover acesso ao Pai, porque só Ele pagou a pena pelos nossos pecados. Jesus foi a ponte que intermediou o acesso a Deus. O homem havia quebrado essa ponte, né? Não existia mais ligação entre Deus e o homem o homem e Deus. Não existia mais essa ligação. Jesus, ele veio intermediar, mais uma vez, uma aliança quebrada. Jesus veio refazer essa aliança, né? Ou seja, dar uma aliança nova de tudo aquilo que Deus tinha feito com o homem no Éden e foi quebrado. Então, Jesus ele veio trazer essa aliança. Sem Jesus, o homem não tem capacidade nenhuma de chegar-se a Deus. Sem o intermédio de Cristo, não tem acesso. Não é Maria que vai nos ligar a Deus, que vai ser o intermédio de nossas orações. Não é nada que nós podemos fazer que irá nos ligar novamente a Deus, que irá nos conectar a Deus, mas sim Jesus e o seu sacrifício. E tudo aquele propósito que ele veio e fez. Isso é que é o intermédio, isso que nos ligará a Deus, é estarmos reunidos em oração, em comunhão, invocando o nome do Senhor, para que Ele seja o intermédio de nossa vida para com Deus. E todo aquele sacrifício que Jesus fez,
como o único caminho, o único direcionamento que levaria e que ligaria novamente o homem a Deus, Jesus fez. Tudo aquilo que nós estávamos precisando para novamente entrarmos em comunhão com Deus e sairmos dessa escuridão que o homem estava vivendo, esse intermédio foi Cristo. Foi o Senhor. Foi Jesus que novamente nos ligou a Deus. Porque o homem não pode chegar a Deus por intermédio próprio. Não é a força do seu braço. Não é a sua capacidade, não é seu intelecto, não é a sua eloquência com o microfone ou com o altar que vai lhe trazer a ter esse acesso a Deus, mas sim o sacrifício de Cristo. Muitos acham que conseguem barganhar com Deus, né? Se eu fizer isso, se eu fizer aquilo outro, eu vou conseguir mais um ponto com Deus, né? Acha que a sua forma de se vestir, a sua forma de falar, o seu jeito, irá de uma forma ser o acesso para chegar-se a Deus. Eu conheço várias pessoas, já conversei com várias pessoas, e muitas pessoas têm esse tipo de pensamento, têm esse tipo de conduta, de que bermuda, de que cabelo, de que maquiagem, de que brinco, coisas desse tipo, poderão sim afastá-los de Deus, poderão sim quebrar esse acesso. Ou seja, como se Cristo, essa ponte fosse de plástico. É como se essa ponte fosse de madeira, daqueles madeira que fazem pallet, né? Aquela madeira fraca, que não aguenta um em pé. Muitas pessoas acreditam dessa forma, têm esse tipo de pensamento. Ou seja, que a força do seu braço, a sua capacidade, o seu entendimento, coisas desse tipo, irão ser o acesso delas com Deus. Ou seja, uma pessoa dessa, ela pega a borracha e tenta apagar o sacrifício de Cristo. Aquela mancha de sangue ele tenta apagar com a borracha. E isso é algo que não devemos fazer. A nossa vida é um espelho daquilo que Cristo fez. De todo o sacrifício de Cristo. Não é roupa, não é cabelo, não é brinco, não é maquiagem que irão ser esse acesso, nos dá esse acesso. Assim como disse Salomão, tudo é vaidade. Em Eclesiastes ele fala, tudo é vaidade. E nada disso anulará o sacrifício de Cristo em nossa vida. Segundo, Jesus é a palavra verdadeira. A palavra verdadeira que nos mostra o Pai. No capítulo 1, vemos João relatar que a palavra, né, o verbo, se tornou carne, e que é Deus. Ele é a verdade. No capítulo 8, no versículo 40, vocês que puderem abrir, João 8, João capítulo 8, versículo 40. Todavia, procurais matar-me, homem que vos disse a verdade, que de Deus ouviu, Abraão não fez isso. Então, Cristo aqui ele anuncia que Ele é a verdade. Ele é a verdade. Aquela fumaça que encobria, aquele escuridão que era a vida do homem, hoje se contempla a luz. A verdade resplandece. Em meio a toda essa escuridão, a verdade, que é Cristo, resplandece em nossa vida. Resplandece dentro de você.
Você traz no seu coração a verdade de Cristo. Ele disse: todavia vocês tendem a querer me matar-me. Logo, eu que vos digo a verdade. Logo eu que vos digo a verdade. Vocês tentam encobrir, né? Jesus relatando aqui depois de uma indagação, tentam encobrir a verdade. Mas eu sou a verdade. Jesus é a verdade da sua vida. Jesus, ele resplandece dentro da sua mente, no seu coração, a verdade, o amor, a paz. Então, de uma forma ou de outra, a sua mente, você que vivia na escuridão, você que vivia caminhando para o abismo, porque esse é que era a nossa recompensa. Essa é que era o nosso destino. Nosso caminho nos levava para isso, para um abismo profundo. A escuridão que vivia-se o homem, hoje resplandece a luz, que é a luz de Cristo. E por último, Jesus disse: eu sou a vida. Jesus é a vida eterna. Ele proporciona ao homem, não um período de tempo curto, como algo passageiro, algo que hoje é e amanhã não é mais. Ele diz: eu sou a vida eterna. Não é algo que você hoje está e amanhã não está mais. Não é como esses artistas que hoje a gente vê e amanhã a gente já não vê mais. Não é como a alegria que muitos sentem hoje, quando estão numa roda de amigos, confraternizando aquele momento, e amanhã já não tem mais essa alegria, ou amanhã não tem mais esse júbilo, essa satisfação, porque aquilo só foi algo momentâneo. Se alegrou naquele momento, e no outro dia não tem mais alegria, porque não é vida, não é luz. Então Cristo, ele é algo eterno. Jesus em nossa vida é algo eterno. Ele nos concedeu esse algo eterno. Hoje estarmos aqui é motivo de agradecimento. É motivo de muito agradecimento. Nós, quando pedimos a Deus, nos ajoelhamos e clamamos a Deus pelo algo que nós precisamos, que estamos carentes, temos que fazer porque nós somos carentes, como já foi falado. Mas a partir do momento que a gente se ajoelha e que agradece, acho que assim como a irmã França, pelo livramento, por uma graça concedida, parece que não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor. É melhor você orar em agradecimento do que você orar em petição, né? Agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele fez. Agradecer pelo aquilo que Ele nos proporcionou. Se entregando, padecendo, sofrendo, para que hoje nós estivermos aqui, em agradecimento, em alegria. Cristo, ele veio para cumprir algo insubstituível, intransponível. Não era algo que eu dizia, não, vou passar para o pastor Leonardo, que o pastor Leonardo ele vai passar por isso e ele vai dar tudo ok. Não foi isso. Era algo que só ele poderia fazer. O homem perfeito, o homem que poderia, sim, passar por aquele sofrimento, se entregar e ser o sacrifício cabível para limpar esse jugo pesado, que era o pecado em nossa vida. Apenas um só homem teria essa capacidade de fazer. Ele veio e fez. Porque ele não é qualquer um. Ele é o Deus eu sou.
Ele é o Deus eu sou que se pronunciou a Moisés. Ele é o Deus eu sou que veio e que se sacrificou por cada um de nós. Ele é o caminho que nos leva até Deus. Ele é a palavra verdadeira. Ele é a vida. Então, glorifique a Deus. Celebre com satisfação a Deus. Porque todos nós temos vida. Todos nós saímos da escuridão em que vivíamos. Porque Cristo se sacrificou e nos trouxe vida. Ele nos mostra o caminho. Ele é a verdade que nos ensina e que nos inspira. E Ele nos concedeu a vida. Então, que essa palavra fique no coração dos irmãos, em nome de Jesus. Amém.